Olá, bem-vindo à nossa aula sobre quando os gráficos de radiestesia podem prejudicar. Aqui eu vou falar sobre o jeito certo, o jeito errado e como que a gente pode aí se precaver de estar causando desequilíbrio em nós mesmas. O meu nome é Carolina Pfeffer e através desse canal eu ensino você com a radiestesia como você pode limpar os seus bloqueios energéticos, limpar traumas para viver com mais prosperidade, com mais felicidade. E por que o tema dos gráficos é importante? Os gráficos são emissores de energia de forma. Quando nós falamos na radiestesia, que é a sensibilidade às radiações, cada um de nós tem uma radiação extrafísica. Nós emitimos alguma coisa além do nosso físico, além das nossas palavras, muitas vezes, né? A nossa casa tem uma energia e os gráficos é a mesma coisa. Só que o que acontece é que existem estudos paralelos e existem outras teorias com base nisso também, com base nas formas. E é disso que eu venho tratar esse vídeo. Nem tudo é gráfico de radiestesia. Nem tudo é um emissor de energia que está compatível com você, tá? Se nós falamos em manipular a energia, nós precisamos ter isso em conta. Será que esse gráfico, ele é compatível comigo? É a mesma coisa que uma roupa. Uma roupa você não gosta ou você gosta, ou tem pessoas que falam assim, nossa, comprei porque é a sua cara. Então, é mais ou menos sobre isso. Tem sintonia, não tem sintonia, tá causando bem ou tá causando mal, tá? Então é sobre isso daí. Por que é importante? Porque faz parte da radiestesia usar o estudo, né, dos gráficos, das ondas de forma como emissores, tá? Tem alguns gráficos circulares que são bem fáceis de utilizar e tem outros que são um pouco mais difíceis, tá? Então, assim, em primeiro lugar, né, qual é a forma errada de se usar um gráfico, tá? Por exemplo, eu trouxe essa foto aqui de um gráfico que uma pessoa estava usando e ele não é um gráfico de radiestesia. Em primeiro lugar, ele é um símbolo de Exu, é uma referência da Umbanda, ou um símbolo viking, que é muito semelhante. Mas esse formato ali é uma das formas da pessoa expressar o símbolo do Exu e o símbolo viking, tá? Não é uma forma engessada e tudo mais. É uma das formas, tá? Aquele tridente ali, que tem um significado que, às vezes, dentro dos nossos preconceitos, a gente tem algumas coisas, assim, né, de relacionar o tridente com o mal, mas não é isso, tá? Então, assim, só de olhar para o gráfico, você pensa assim, poxa, é o que isso, né? Tem que estudar. Não dá para adivinhar. Será que é o quê? Não sei. Por que esses tridentes estão ali emaranhados? Por que eles estão posicionados dessa forma? Porque são 8. Tem que estudar. E quando a gente não se aprofunda num tema, muitas vezes a gente causa essas confusões, tá? Nesse caso ali, Exu é um orixá guardião de comunicação, que faz parte das religiões originárias da África, como Candomblé e Umbanda. Se você não acredita nessas religiões, se você não tem sintonia com isso, muito provavelmente um gráfico desse vai estar causando desequilíbrio. E não é só esse gráfico, tem outras questões também, tá? Como aqui. Então, esse livro, deixa eu só pegar ali o livro, ele é um livro de geometria sagrada, tá? Então, ele vai estudar a forma geométrica a partir disso, a partir de ser uma linguagem divina, uma linguagem de Deus. É claro que dentro da radiestesia muito se utiliza da geometria sagrada, mas veja que são coisas diferentes. A geometria sagrada, ela é um estudo específico. A radiestesia é outro estudo específico. Olha só aqui, eles fazem cálculos. Geometria britânica antiga. Existem, vamos dizer assim, uma coisa mais específica nisso daqui. Não é pegar qualquer símbolo, pegar qualquer coisa e atribuir sentido a isso. Eu não tô achando agora onde que eu queria mostrar. Mas aqui, ó, a formação, planejando o templo, segundo o Manasara, a linha leste, Vésica, norte-sul, produção do círculo
quadripartido, vésica dupla e o quadrado, tá vendo? Que isso é geometria sagrada. Se usa isso na radiestesia com critérios e tem que ser estudado para que realmente faz alguma emissão de forma. Esse é o estudo da radiestesia, é emissão de forma, tá? Não, o estudo da geometria sagrada é outra coisa. Aí dentro da forma errada, né? Quando nós pegamos, por exemplo, vários PDFs, né? Às vezes tem lá 500 gráficos em radiestesia, 100 gráficos em radiestesia. Será que essa pessoa, ela realmente, como que eu posso dizer assim, ela realmente estudou aquilo ali? Será que ela realmente teve critério para colocar 100 gráficos de radiestesia? Será que ela analisou se as proporções estão certas, se os elementos dentro do gráfico estão certos, se eles realmente estão emitindo alguma coisa, se eles precisam de norte magnético ou não precisam? Tudo isso são formas que as pessoas às vezes querem falar, eu achei um gráfico legal aqui, nossa, é antimagia disso, daquilo, mas você fala fluentemente, né, algumas línguas antigas? Não. Então, como que a gente vai ter certeza que esses caracteres que estão sendo colocados ali no gráfico, estão sendo posicionados, se eles estão certos? Então, dentro da forma errada de usar os gráficos, tem isso, confundir as coisas, pegar um símbolo de outra linha de pensamento, de outra cultura, de outra forma de representar as coisas, porque, poxa, o que significava aquele símbolo para os vikings? Não é um emissor de forma, é muito diferente às vezes do nosso contexto, ou por aí tá sintonizando com alguns elementos, algumas energias que para mim é incompatível. Então essa faz parte da forma errada, a gente achar uma coisa bonita e querer trazer. Aprender porque alguém me disse que aquele símbolo traz prosperidade, então eu vou usar. Porque o outro símbolo serve para proteção, é um amuleto, então eu vou usar. Tem coisas que são extremamente personalizadas. Isso também é outro elemento. Então, traz um pouco de simbolismo, traz a geometria sagrada, mas é feito por uma ocasião específica, é feito para pessoas específicas. Tá? E tem orientação, e tem tempo de uso, tá? Outra forma errada é achar que um gráfico serve para aquilo que ele for servir para sempre. Não é assim. Por exemplo, eu tenho o desimpregnador, ou vou usar o turbilhão aqui mesmo, tá? Esse é um gráfico de 12 por 12, ele é pequeno, então o ideal seria 15 por 15, tá? O turbilhão, ele agiliza. Mas veja, se você está numa rodovia, você vai andar ali a 100 por hora, em média, né? Agora, se você anda numa rua de bairro, você não vai andar a 100 por hora. Tem momentos da vida que a gente precisa de agilidade, tem momentos na vida que a gente precisa de assertividade, né? De observar aquilo que está acontecendo, de entender o contexto de onde a gente está. Então, o turbilhão, ele vai agilizar as coisas para mim? Vai, mas será que ele não vai me atrapalhar em nenhum momento? Será que ele não vai me atropelar em nenhum momento, tá? Então, esses são os cuidados que quem usa da forma errada, às vezes acha que não precisa ter. Ou então, o simples fato de ter um turbilhão vai agilizar. Vai agilizar o quê? Você não fez o testemunho, você não fez o pedido. Para quem você está emitindo essa onda de forma, tá? Porque se ele está vazio, é o quê? Ele vai agilizar aquilo que está mais perto dele. Mas se você quer andar rápido em algumas questões, mas em outras ainda você está cheia de dúvida, você tem medo, o que será que vai agilizar? O que será que vai sintonizar mais aqui se você simplesmente deixa ele assim, né, parado, solto na tua casa, tá? Então, existem critérios, existe tempo, existe também o estudo das proporções, né? Pode ver que aqui, em relação aqui, tem uma certa lógica, alguém estudou para dizer isso daqui, tá? Então, não dá para simplesmente pegar as coisas e ir replicando, porque hoje tem muita informação, mas essas informações erradas podem trazer um atrapalho bem grande, tá? Outra coisa, assim, que não tem contraste, sabe? Gráficos que não tem contraste, que tem linhas falhas, que não tá bem visível, tá fora de proporção, ou tá mais esticado, ovalado.
Isso também é a forma errada. Ao invés de ele estar emitindo realmente energia, ou ele se torna imprestável, ou ele vai trazer desequilíbrio. Ah, não funciona, isso daqui não funciona. Não funciona para quem não testou direito, tá? Às vezes, tá bom? Então tem que ter critério, tem que cuidar, tem que se aprofundar. E às vezes, os gráficos eles precisam ser usados em sequência. Por exemplo, se eu quero agilizar uma coisa na minha vida, mas eu tenho muita resistência para isso, eu posso usar primeiro o desimpregnador, porque ele vai limpar as minhas resistências negativas. Mas eu tenho que ter critério para usar o desimpregnador, porque ele vai limpar. A função dele é estar limpando, jogando para fora o tempo todo. É como se você contratasse uma faxineira para tua casa e ela começasse a limpar, limpou, ok. Terminou a sujeira, não tem mais o que limpar. Agora então ela vai começar a jogar os móveis fora, jogar enfeite, jogar a televisão fora, o sofá, entendeu? É a mesma coisa do desimpregnador. Ele vai limpar, ele vai colocar para fora, mas quando acaba a função positiva dele, ele vai continuar fazendo o que ele foi pedido para fazer, vai continuar tirando, e ele pode tirar coisas ruins. Aí o que? Analisado o tempo do primeiro gráfico, analisa o tempo do segundo gráfico, a sequência mais correta, para quê? Para que você consiga o teu resultado. Desimpregnador, não sei, 2 dias, 3 dias, pergunta, tá? É por isso que, quando eu elaborei o curso, aqui uma das coisas que eu insisto bastante é que as pessoas perguntem quanto tempo, tá? Aqui, quanto tempo, ele vai perguntar, é dias, sim ou não, é horas, sim ou não. Qual o melhor gráfico para ser usado depois? Aí vai lá no gráfico de perguntas que são mais específicos para isso, e vai lá e tenha certeza de qual gráfico você está perguntando, tá? Por exemplo, esse daqui, que não é a pergunta dos gráficos, mas pode ser perguntada, é o decágono, é o desimpregnador, é o turbilhão. Então, você pergunta, daí você confirma aqui, então quer dizer que eu tenho que deixar no gráfico X por tantos dias, né? Sim ou não. E depois desses dias, eu coloco no gráfico Y, sim ou não. No gráfico Y, fica por X dias, sim ou não. E assim você vai montando, tá? Daí você pergunta, será que esse gráfico tá apto ou não tá apto? Pergunta aqui também, tá? Esse gráfico, tal, assim, né? De 0 a 100, o quanto que ele tá apto para isso que eu tô precisando fazer, tá? Esse gráfico de papel que eu já usei para uma pessoa, o quanto que ele tá apto para ser usado novamente, o quanto que ele está saturado, vale a pena limpar ou eu preciso jogar fora? Tudo isso a gente pergunta, a gente analisa, porque é personalizado. O trabalho em radiestesia é sempre personalizado. Existem alguns critérios, é óbvio, existem os estudos, existe o jeito certo e o jeito errado de fazer, mas tendo isso daí em mente, a gente precisa focar que cada caso é um caso. Eu vou trabalhar com as questões da melhor forma que eu puder, sim, né? Mas tendo em vista que tudo precisa ser perguntado. E às vezes a gente coloca uma situação e o trabalho já foi feito. Então pergunta de novo. Se você perceber que falar, será que ainda preciso manter a pessoa nisso? Pergunta, fulano de tal, já tá há 2 dias em gráfico assim. Continuo? Sim ou não? Para quê? Pra gente fazer o equilíbrio acontecer e não o desequilíbrio, tá? Então, tudo isso forma o jeito errado de se fazer, tá? Ali dentro do curso, quando eu faço as orientações gerais, dentro dos estudos também do Antônio Rodrigues, ele fala, olha, para um gráfico ser útil, ele precisa obedecer a alguns critérios. Ser simétrico, impresso em contraste, daí tem as questões, né, do material que ele é impresso. Será que o PVC é melhor que madeira? Será que a madeira é melhor que o papel? Quanto tempo demora para impregnar? Depende. Às vezes, um gráfico de papel, ele pode durar muito tempo. Depende do pedido que você coloca aqui. Ele impregna muito rápido, tá? Dependendo do pedido,
não tem muito como fazer. Esse gráfico aqui eu usava bastante para saúde, colocava aqui os compostos fitoenergéticos. Ele é um gráfico de alta vitalidade, ele é um emissor de energia específica mais para recuperar a saúde física. Então veja, ele é diferente, por exemplo, do turbilhão, ele é diferente do desimpregnador, que seria esse daqui, ó, que vai apontar as setas para fora. Ele é diferente do 9 círculos. Então, cada um deles tem uma função. Se a gente não obedece essas funções do gráfico, nós vamos cair na forma errada. Nós vamos causar mais desequilíbrios. Ok, e qual que seria a forma certa, né, para usar os gráficos com segurança e nos locais certos? Eu sugiro fortemente que você estude. Ó, eu tenho esse aqui da geometria sagrada, que é outro estudo, como eu falei, mas ajuda a gente a entender, poxa, por que que a estrela de 6 pontas, né, ela pode ser um símbolo de radiestesia? Pode ser, com outros elementos e tudo mais, mas ele faz parte do estudo da geometria sagrada. Então, a gente entende o que está ali por trás, a gente entende a história, tá? É importante para quê? Para não causar desequilíbrio na gente. Daí tem aqui, ó, Gráficos de Radiestesia, do Paulo César Viana. Esse livro é bastante interessante, assim, ele é bastante resumido até, tá? Aí tem os Gráficos em Radiestesia, do Antônio Rodrigues, segunda edição que eu tenho aqui em PDF. Então, aqui ele vai colocar, ó, gráficos para análise, gráficos para dinamização, para reequilíbrio, gráficos emissores. Então, tudo isso são estudos que ele se dedicou muito tempo. E ele não escreveu só um livro, tem outro aqui, ó. Radiestesia clássica e cabalística, que ele também vai falar aqui dos pêndulos cabalísticos, mas ele fala também dos gráficos. Tá? Os testemunhos, os gráficos, radiestesia na área da saúde, ondas de forma, que seria mais relacionado ao estudo dos gráficos, e radiestesia prática ilustrada, também do Antônio Rodrigues. Esse daqui é material do curso, tá? Mas esse daqui, ó, veja que de todos aqui, 3 são do Antônio Rodrigues. Por quê? Porque ele estudou bastante isso, tá? Ele manteve contato com as pessoas lá da França, enfim, que também estavam estudando isso daí. E a radiestesia é com base em teste, com base em medição. Será que isso vai me fazer bem, vai me fazer mal? Depende do quê? Testar também, tá? Mas se alguém já testou, é bom a gente aproveitar com aqueles que já testaram. Para quê? Para que a gente não fique também à mercê de algumas coisas que não precisa, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu tinha aberto aqui. Deixa eu ver. Não tá aparecendo para mim. Mas tem uma parte aqui que eu abri, tem vários gráficos de radiestesia. Alguns, assim, dá para perceber, são mais comuns, tem outros que não são tão comuns assim. A questão é, a gente vai sempre estudar, sempre a gente precisa estudar. Porque se a gente não estudar, o que vai acontecer é que a gente cai nesse tipo de coisa assim. Ah, tem um gráfico ali, um símbolo do Exu, mas como eu não sei, eu não estudei, eu só fui atrás daquilo que me falaram, eu vou usar mesmo assim. E isso pode estar trazendo desequilíbrio. Ah, porque afinal, eu não frequento Umbanda, eu não sei que símbolo Vinque é esse, eu não sei para que foi feito, mas eu deixo lá, né? Coloco uma pedra em cima, coloco alguma coisa para agilizar a minha vida, para fazer o bem para a minha vida. E não está acontecendo, tá? Então, a forma certa para se fazer. O que precisa da forma certa? Precisa ter os critérios. Então, ele deve ser simétrico, impresso em contraste, preto no branco, ter tamanho suficiente para se visualizar bem o que está impresso, as letras, números, palavras ou símbolos. Um gráfico de madeira pode ser mais potente, como feito em papel, mas tem que
tudo tem que ser avaliado aqui se ele já não está impregnado, tá? Às vezes, dependendo da energia que passa pelo gráfico, ele já fica impregnado, já fica imprestável. Então, às vezes, compensa imprimir mesmo no papel, imprime maior. Olha, a folha A4 aqui, ó, acho que ela tem 21 centímetros, se não me engano. Então, esse gráfico aqui, ó, tem pelo menos 15. Ele é um gráfico bem grande. Então, é fácil se impregnar, é barato de jogar fora e pronto. Ele precisa estar correto, com símbolos corretos, grafismos corretos. Para isso, o que a gente faz? A gente estuda, a gente procura uma forma de estar sempre tendo referências daquilo que a gente está trazendo, tá? Eles são emissores de energia. Então, é recomendado sempre medir o quê? Tempo, quanto tempo ele deve ficar, a posição, muitas vezes, se ele não for assim um gráfico redondo, se ele for um gráfico que ele precisa de uma referência, de um norte magnético, então seria muito bom que tivesse isso em conta, tá? Não consegui ainda achar não tô conseguindo achar aqui a página para mostrar para vocês vários gráficos que eu peguei de um curso que eu fiz. Tá, vamos ver se agora ele abre. Não, tá bom. Mas enfim, tem alguns gráficos que eles não são circulares. Eles precisam de um norte de forma, como o norte geográfico, como o estrela de 6 pontas, tá? Como, deixa eu abrir aqui, então, a cruz cósmica, será que ela pode usar de qualquer posição? Pergunta, tenha certeza. Tem o gráfico labirinto também, gráfico losango solar. Então, são gráficos que eles precisam tá com a orientação certa. É como se a gente fosse com uma estação de rádio. Poxa, se eu preciso sintonizar para minha vida coisas boas para modificar, mas eu tô sempre escutando chiado, porque o gráfico ele tá mal sintonizado, ele tá no chiado. Então, se eu ajustar um pouquinho o norte, então ele vai pegar a sintonia certa. É mais ou menos isso, tá? Então, os gráficos circulares não precisam, mas esses outros gráficos, sim, seria bastante importante perguntar. São gráficos que precisam, sim ou não? No curso, eu trabalho com gráficos circulares, porque aí a gente não precisa se preocupar com isso. Mesmo porque o norte de forma, às vezes, ele muda. O norte geográfico, ele muda, tá? Por quê? A Terra também está em movimento, então o polo norte em si não vai mudar, o geográfico não vai mudar, mas o norte ele muda um pouquinho, tá? E por quê? Porque a nossa energia está o tempo todo fluindo, isso é normal. Então, a forma certa, estudar, ter contraste, fazer a proporção certa, tá? Perguntar o tempo, perguntar a sequência, ter esse cuidado. E o que mais que é importante quando a gente fala em gráficos, saber se ele está causando equilíbrio ou desequilíbrio em determinado lugar. Pode usar na casa inteira? Sim ou não? Em determinado lugar, por quanto tempo? Tá? O testemunho está correto? Tem gráficos que são de testemunho e tem gráficos que não são de testemunho. Isso também é importante a gente saber. E como que a gente sabe disso? Através dos livros, estudando, tá? No curso tem as referências, tem o caderno, tá tudo certinho lá, como que você pode estar trabalhando com isso daí, tá? Esse daqui, ó, são alguns dos gráficos que eu ponho, né? Esse daqui para para você conseguir o gráfico perfeito para o seu pedido, que seria esse gráfico aqui, é um gráfico fruto desse ômega alfa, por exemplo, tá? E daí vai ser um pedido específico, por um tempo específico, por uma pessoa específica, entendeu? Como não dá para ficar multiplicando, ó, o decágono duplo em tamanho grande, o decágono, alta vitalidade, as duas versões do alta vitalidade, tá? O antidor, 9 círculos. E aqui, ó, dentro do curso, eu preparo também um caderno. Para quê? Para que a pessoa consiga visualizar isso tudo, ter todos os critérios à mão. E para finalizar, agora sim consegui colocar na tela. Então veja, tem alguns gráficos aqui, ó, que são fáceis. O primeiro, segundo, terceiro ali são gráficos circulares. Já o quarto, a estrela de 6 pontas,
não é circular, vai precisar de um norte magnético, entendeu? Então é isso, às vezes compensa adotar muito mais os gráficos que a gente consegue não precisar de tantos detalhes para utilizar, do que ficar sempre buscando gráficos novos. Lembra quando eu mostrei ali no livro do Antônio Rodrigues, quando ele fala da questão de que, poxa, tem gráficos emissores, tem gráficos de proteção, tem gráficos de ajuste. Então, existem muitos gráficos que servem às vezes para a mesma coisa, tá? Então não precisa buscar uma coisa tão extraordinária, tão diferente, se você pode usar um gráfico circular, tá? Quando eu fazia os tratamentos dentro da fitoenergética, era praticamente o antidor, o alta vitalidade e o decágono. Eram os 3 que eu usava, sabe? Por quê? Ah, precisa de um anti-magia, precisa... Às vezes o fato da gente fazer um pedido no decágono já trazia proteção espiritual para a pessoa. Então, às vezes, da gente entender o potencial daquele gráfico, explorar aquilo ali, não ficar acrescentando tantos elementos que vão exigir estudo, vão exigir da gente entender se precisa de norte, se não precisa, quais os perigos, se pode pôr no quarto, se não pode pôr no quarto, porque causa insônia, tá? Tudo isso é bem mais fácil quando a gente explora alguns gráficos com segurança, entende o potencial deles e trabalha com isso daí, tá? Normalmente a gente vai precisar de 100 gráficos, tá? 5, 6, 10 gráficos às vezes é suficiente para fazer um trabalho bem feito. Porque o que importa, muitas vezes, é o testemunho, é o que nós queremos agilizar na nossa vida, tá? A direção é mais importante do que ficar inventando tantas coisas, tá? Quando a gente sabe que a gente precisa de alta vitalidade, só às vezes o fato da gente elevar a nossa sintonia já vai resolver um monte de coisa. Não precisa de uma sequência de gráficos super elaborada, tá? Às vezes, quando nós nos equilibramos, muitas das coisas que ficam penduradas em nós, elas já simplesmente elas caem, tá? Existem as causas, as consequências, os gráficos ajudam sim, são emissores, mas às vezes o segredo está nisso, em saber usar com sabedoria, em saber identificar o potencial do gráfico e usar ele corretamente. Isso vai simplificar muito a vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quando que os gráficos acabam prejudicando a nossa vida, quando que eles nos trazem desequilíbrio e da forma como a gente pode, os critérios que a gente tem, né, para ter um gráfico com qualidade, um gráfico que realmente vai nos ajudar e que não vai estar aí atrapalhando mais do que ajudando.